Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui conosco. Olá. Hoje a gente vai navegar por águas bem turbulentas. A chamada Era do Progresso, ali entre 1789 e 1914. Um período intenso, né? Muito. E o nosso foco é uma instituição milenar, a Igreja Católica Romana. Como ela, tão ligada ao antigo regime, lidou com o maremoto da Revolução Francesa. E não só isso, né? Tinha o liberalismo surgindo, o nacionalismo. Uma agitação social enorme. A gente tem aqui uns trechos de uma história do cristianismo para guiar a conversa. A missão é entender os desafios, as reações, as mudanças do catolicismo nessa época de choque. É um período fascinante mesmo, de ruptura total. As bases da sociedade europeia, tremeram. E para a Igreja Católica não era só a ciência moderna desafiando, né? Não, o principal, talvez, foi o impacto dessas novas forças sociais. O indivíduo, o homem comum, ganhando destaque, falando em direitos. Colocando ele no centro. Exato. E aquela velha aliança entre trono e altar foi posta em xeque. A igreja teve que, repensar seu lugar num mundo que mudava muito rápido. Para a gente começar, tem aquela imagem forte. A queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Aquela fortaleza-prisão em Paris, símbolo da tirania, né? Uhum. O relato que a gente tem fala da multidão invadindo, o governador se rende, mas acaba morto. Só que tem um detalhe quase irônico. Qual? Só acharam 7 prisioneiros lá dentro. Nenhum grande herói político. 5 criminosos comuns, 2 considerados loucos. Nossa. Sério? Sério. Mas mesmo assim, né, o evento virou o marco zero da nova era. Qual o significado mais profundo disso para a igreja, então? Pois é, a Bastilha, mesmo quase vazia, simbolizava tudo que a Revolução queria derrubar. O antigo regime, a monarquia, o feudalismo. E os privilégios, claro. Especialmente os da igreja e da nobreza, que contrastavam demais com a situação do povo. Aquela multidão ali era o símbolo da nova era, do progresso humano, dos direitos individuais. Um desafio direto ao cristianismo. Especialmente ao catolicismo, que era, assim, organicamente ligado à velha ordem. E a Revolução veio com seu próprio credo: liberdade, igualdade, fraternidade. E essa revolução não pegou leve com a igreja, pelo contrário. Os textos falam de tentativas de reformar na marra, quase transformar a igreja num braço do Estado. Pagando salário para padre, redesenhando diocese. Exato. E o auge foi a imposição daquele juramento de lealdade à nova Constituição Civil do clero. Isso rachou o clero francês, né? Completamente. Milhares de padres, os refratários, que não juraram, tiveram que fugir, se esconder, foram exilados. E ainda teve aquela fase bem radical do culto da razão. O culto da razão. Esse episódio marcou a memória católica profundamente. Imagina, igrejas virando templos da razão. Cerimônias seculares. E o símbolo máximo, uma atriz coroada deusa da razão no altar da Catedral de Notre-Dame. Uau! Para a igreja, aquilo foi a prova final de que o tal evangelho democrático da Revolução era, na visão deles, uma glorificação perigosa do homem no lugar de Deus. Uma heresia, basicamente. Exato. O material que a gente analisou até sugere que a igreja percebeu, talvez mais claramente que outros grupos na época, que a democracia podia ser usada para fins anticristãos. Tem uma reflexão interessante nas fontes. Qual? Que a verdade não depende de maioria. 10.000 pessoas falando uma mentira não fazem dela verdade. Isso lembra aquela desconfiança sobre movimentos de massa, né? A ideia de que a vontade popular nem sempre é justa. O Tocqueville falou disso, da tirania da maioria. Precisamente. Para a igreja, a liberdade revolucionária, na prática, podia significar isso: adorar um ídolo pagão. Essa experiência deixou cicatrizes. E aí veio Napoleão. Napoleão, mais pragmático, buscou um acordo, a Concordata de 1801. A Igreja Católica voltou a ter um lugar na França, mas não era mais a mesma. Perdeu bens, poder, privilégios. Exato. A aliança trono-altar já estava quebrada. A igreja precisava achar um novo jeito de existir naquele mundo. E essa busca aconteceu num cenário onde aquelas ideias da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade continuavam ecoando e mudando, né? Sim, e ganhando novas formas. Vamos dar uma olhada nisso? Liberdade no século XIX. Para a classe média que estava crescendo, significava o quê?
Autonomia política, econômica. Direito ao voto, sim, mas muito forte também a ideia do laissez-faire, né? Sim. Deixa o mercado rolar, sem o Estado intervir na economia. E aqui já tem um ponto de atrito com a visão católica. Certo. Fundamental. As fontes destacam bem essa diferença. A liberdade para a tradição cristã, especialmente a de Agostinho, não era só um direito político de fazer o que se quer. Era o que, então? Era vista mais como um dom da graça de Deus para fazer o bem, para viver de acordo com a natureza humana criada por Deus. Era a liberdade do pecado para a virtude. Entendi. Já o liberalismo do século XIX tendia a ver a liberdade como autonomia radical do indivíduo. Separava a vida pública da moral religiosa, via a igreja só como mais uma associação privada. Certo. E o segundo termo? Igualdade. A Revolução prometeu direitos iguais, mas para a classe trabalhadora que explodia nas cidades industriais, isso teve outro significado. Bem diferente do laissez-faire da burguesia, né? Pois é, muitos buscaram a igualdade no socialismo. Aí já entrava a ideia de intervenção do Estado, ou até de revolução, como no marxismo, para corrigir as desigualdades. E, por fim, a fraternidade. Essa ideia, no século XIX, virou o quê? Um poderoso nacionalismo. Aquele sentimento de pertencer a um povo, uma nação, com língua, cultura. E o desejo de controlar o próprio destino, a autodeterminação. Isso varreu a Europa, criou países, desafiou impérios antigos. Então a gente tem liberalismo, socialismo, nacionalismo, tudo isso batendo de frente com a velha ordem e, claro, com a igreja. Como ela reagiu a esse turbilhão? O material diz que os papas, logo depois de Napoleão, tentaram resistir, voltar ao passado. Sim, teve uma fase de resistência forte. Papas como Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI viam nessas ideias ameaças diretas à fé, à ordem social cristã que eles conheciam. Tentaram barrar a influência delas. Reafirmar a autoridade tradicional. Só que as fontes sugerem que essa postura só reativa acabou isolando a igreja de muitos movimentos importantes da época. Faltou jogo de cintura. Talvez tenha faltado uma capacidade de dialogar criticamente, sabe? De ver o que podia ter de legítimo em algumas daquelas buscas e de oferecer uma visão alternativa que realmente falasse com as pessoas naquele novo mundo. E essa tensão toda teve um palco muito concreto, um símbolo dessa ligação com o passado que estava sendo desafiada. Os estados papais. Exatamente. Por séculos, o Papa não era só líder espiritual, ele era rei, governante de um território grande ali no centro da Itália. E para o movimento nacionalista italiano, o Ressurgimento? O Renascimento, né? Esses estados eram um entrave, um resquício medieval que impedia a Itália de se unificar. E aí entra em cena o Pio IX, eleito em 1846. No começo, ele até deu uma piscadela para as reformas, né? Gerou uma esperança nos liberais. Sim, chegou a dar uma constituição em 1848, mas aí veio a onda revolucionária daquele ano, chegou em Roma. O ministro dele foi assassinado. E ele teve que fugir. Essa experiência parece ter sido um divisor de águas para ele. Mudou ele completamente. Totalmente. Quando Pio IX voltou para Roma, com a ajuda das tropas francesas, ele voltou muito mais duro, intransigente, restaurou o governo absolutista nos estados papais. O que só aumentou a raiva dos nacionalistas. Claro. Liderados pelo Vítor Emanuel II, da Sardinha Piemonte, o movimento pela unificação foi avançando. Em 1860, pegaram a maior parte dos estados papais. Roma só resistia por causa dos franceses. E o golpe final veio em 1870. A França entrou em guerra com a Prússia, tirou as tropas. E os italianos não pensaram duas vezes. Invadiram e tomaram Roma. Fim de mais de 1000 anos de poder temporal dos papas. E a reação do Pio IX? Dramática e inflexível. Se retirou para o Vaticano, disse que era prisioneiro ali. Recusou qualquer acordo. Qualquer um. Rejeitou a lei das garantias que o governo italiano ofereceu e proibiu os católicos italianos de votar, de participar da política do novo país. Foi o famoso non expedit. Que situação tensa. A questão romana. E que só foi resolvida décadas depois, em 1929, com o Tratado de Latrão, já com Mussolini no poder. Impressionante essa perda de poder territorial.
Mas o material que a gente está vendo aponta para um movimento contrário acontecendo dentro da igreja ao mesmo tempo, né? O ultramontanismo. Tramontanismo. Além das montanhas, dos Alpes. Isso, indicando uma centralização forte, uma lealdade total a Roma, ao Papa. No meio do caos da Revolução, dos estados seculares hostis, muitos católicos, principalmente na França, começaram a ver o papado como a única rocha firme. A única garantia de ordem de verdade. E de liberdade espiritual contra as tiranias políticas e ideológicas da época. Uma busca por segurança na incerteza. E essa devoção ao Pio IX foi a níveis extremos, né? Chamavam ele de vice-deus da humanidade. Chegou a esse ponto. Mas ele não ficou só recebendo essa devoção. Ele agiu para consolidar esse poder papal, não foi? Com certeza. 2 atos do Pio IX, antes mesmo do Concílio Vaticano I, são muito importantes aqui. Primeiro, em 1854, a definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria. A crença de que Maria foi concebida sem pecado original. Exato. Mas o ponto crucial não foi nem o dogma em si, que era uma crença antiga. Foi a forma como ele definiu. Como assim? Foi ex cátedra, da cadeira de Pedro, por autoridade exclusiva do Papa, sem precisar formalmente de um concílio. Isso já mostrava o reforço do poder de ensino do Papa. Entendi. E o segundo ato foi ainda mais direto no confronto com a modernidade. Os Sílabos de Erros de 1864. Exato. Publicado junto com a encíclica Quanta Cura, os Sílabos era uma lista, 80 proposições que a Igreja condenava como erros modernos. Uma rejeição geral de muita coisa do século XIX. Sim, para a gente entender melhor, dava para agrupar esses erros, né? Tinha os que falavam da autonomia da razão, tipo racionalismo, os que tratavam de liberdade religiosa, de consciência, a ideia da separação igreja-estado. Defesa de escola pública laica. Isso, e críticas a ideologias como o socialismo. E a última proposição condenada era bem taxativa. O que ela dizia? Negava que o Papa pode e deve reconciliar-se e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. O recado era claro. A Igreja se via em oposição frontal a muita coisa do mundo moderno. E foi nesse clima que Pio IX convocou o Concílio Vaticano I. Qual era o objetivo principal? Olha, tinha outros temas na pauta, mas a questão que dominou tudo, a expectativa geral, era a definição da infalibilidade papal. A ideia de que o Papa tinha autoridade especial para ensinar a fé não era nova, certo? Não, não era. Mas o debate era sobre a natureza e o alcance dessa autoridade. Ela é exercida de forma independente dos bispos. Uma definição do Papa sobre fé e moral era infalível por si só ou precisava do ok da Igreja, talvez dos bispos reunidos em concílio. E teve gente contra essa ideia dentro do próprio concílio? Sim, teve uma oposição importante, a chamada minoria. Bispos, principalmente da Alemanha, da França, alguns dos Estados Unidos, como Heffler, Strossmayer. Eles não eram necessariamente contra a infalibilidade em si, mas achavam a definição formal inoportuna. Inoportuna por quê? Achavam que ia ser um obstáculo para o diálogo com outras igrejas cristãs, os ortodoxos, os protestantes, e com a sociedade moderna também. Podia afastar ainda mais as pessoas, mas a turma ultramontana, a favor da definição, era a maioria. E como a questão foi resolvida? A votação final sobre a infalibilidade foi em 18 de julho de 1870. Para evitar um confronto público, uma imagem de divisão, uns 55 bispos da oposição saíram de Roma antes da votação com a permissão do Papa. Ah, entendi. Aí o resultado foi uma aprovação quase unânime dos que ficaram. 533 votos a favor, só 2 contra. O concílio, então, promulgou a Constituição Dogmática Pastor Aeternus. E o que essa Constituição definia, exatamente? Definia 2 doutrinas-chave. Primeiro, a primazia papal. Dizia que o Papa tem jurisdição plena, suprema, imediata e universal sobre toda a Igreja. Não só em fé e moral, mas também em disciplina e governo. Ou seja, todo mundo, até bispo, devia obediência direta ao Papa. Isso. E segundo, a mais famosa, a infalibilidade papal.
Estabelecia que o Papa, quando fala ex-cátedra, Quer dizer, na função oficial dele como pastor e mestre de todos os cristãos, definindo uma doutrina de fé ou moral para toda a igreja. exatamente. Nessa condição, ele tem infalibilidade por assistência divina. E o ponto-chave: essas definições são infalíveis por si mesmas e não pelo consentimento da igreja, ex se non autem ex consensu ecclesiae. E aí vem aquela grande ironia histórica que as fontes destacam. Essa afirmação máxima da autoridade espiritual do Papa aconteceu justamente quando o poder temporal dele sumia. É um paradoxo impressionante, né? A definição da infalibilidade foi em julho de 1870. Em setembro do mesmo ano, as tropas italianas tomaram Roma. O concílio até foi suspenso por causa disso. Sim, foi suspenso por causa da guerra e da tomada de Roma e nunca foi formalmente encerrado. Enquanto o Papa perdia seu reino aqui na Terra, sua autoridade espiritual era levada ao ponto mais alto. Foi o auge da estratégia ultramontana. A igreja construindo uma fortaleza espiritual. Exato. Diante de um mundo que ela via como hostil, caótico, a Igreja Católica escolheu se entrincheirar, se fechar na segurança de um papado forte, declarado infalível. Fazendo um balanço, então, na nossa conversa, o século XIX foi uma prova de fogo para a Igreja Católica. Abalada pela Revolução Francesa, confrontada por ideologias que celebravam o indivíduo, a razão, a nação. A Igreja, principalmente sob Pio IX, respondeu com resistência, mas também com essa adaptação defensiva notável. A centralização do poder no Papa, Que culminou na definição da primazia e da infalibilidade em 1870, bem na hora em que ela perdia seu último poder político secular. exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final que ecoa ao material que a gente usou. Construir fortalezas, como a igreja fez ali, definindo a infalibilidade, se posicionando contra muitas correntes modernas, isso traz segurança e identidade em tempos de crise, protege de ameaças de fora. Mas tem um custo interno. Pois é, qual o custo interno dessa estratégia? Será que, ao fechar as muralhas, não se corre o risco de abafar a criatividade interna, de sufocar novas vozes, de perder o contato vital com as perguntas, com os anseios do mundo lá fora? Uma tensão que talvez seja permanente, né? Fica essa tensão, talvez permanente, para qualquer instituição com história longa. Como ser fiel à sua essência e, ao mesmo tempo, dialogar de verdade com um mundo que não para de mudar. Uma questão que, com certeza, continua muito relevante. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.